Oi, queridos, eu me chamo Ana Gabriela e esse aqui é o Scoop Killer, um podcast sobre crimes de assassinos em série. Bom, a quantidade de podcasts que existem aí de crimes, vocês já conhecem, são muitos, mas por que vocês deveriam assistir o Scoop Killer? E para falar um pouco sobre isso, eu vou me apresentar melhor. Como eu já falei, o meu nome é Ana Gabriela, eu tenho 22 anos e eu estou prestes a me formar em jornalismo. E o Scoop Killer, ele nasce aí a partir do meu projeto de TCC. Então, o jornalismo, ele tá aqui conectado em todo esse projeto. E a gente vai trazer não só os casos de assassinos em série, como também vamos trazer uma visão jornalística em cima desses casos e também em cima das coberturas que foram feitas nele. Além dessas coberturas, eu também vou trazer a presença aqui de uma psicóloga chamada Francine Rebelo. Ela vai estar presente no próximo episódio e a gente vai falar um pouquinho aí sobre a visão da psicologia em cima da mente do psicopata e também o porquê do interesse público ser tão grande nesses assuntos de crimes hediondos. E para você que ainda está se perguntando aí, Scoop Killer, de onde saiu esse nome, o que significa, eu vou te explicar melhor. Scoop, na tradução literal, significa colher, mas também significa aí uma gíria jornalística para furo jornalístico. O furo jornalístico, ele está diretamente conectado com esses crimes hediondos, porque dentro desse jornalismo um pouco mais sensacionalista, o furo jornalístico ele é indispensável, porque quem chega primeiro tem a maior audiência, ele tem ali um maior impacto na sociedade. E o termo Scoop Killer faz aí uma referência, né, a serial killer, que é o termo em inglês para assassino em série. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco sobre o assassino que ficou conhecido aí como o mais famoso, que é o Ted Bundy. E antes de dar início a essa história, eu acho bacana a gente contextualizar um pouco, explicar alguns termos para vocês. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre o massacre e o assassinato em série. O massacre, ele é um evento isolado. Ele acontece em um período de tempo, mesmo que aconteçam muitas mortes, ele acontece ali num curto período de tempo que dura geralmente no máximo horas. Já o assassinato em série, eles são vários acontecimentos que ocorrem ali num período de tempo um pouco mais longo, que pode durar entre meses e anos, até que aquele assassino seja pego. O assassino em questão, ele geralmente tem um modus operandi e uma assinatura. Mas o que é isso aí? Modus operandi, assinatura? Bom, para explicar melhor para vocês, modus operandi é tudo aquilo de prático que aquele assassino vai fazer. Então, a forma como ele aborda uma vítima ou a forma como ele se desfaz de um corpo, isso é considerado modus operandi. Já a assinatura é tudo aquilo que ele faz para satisfazer aquele impulso da fantasia que ele nutre nesse ato. Então, marcar a vítima de uma certa forma ou então roubar uma peça íntima, tudo isso é considerado a assinatura do assassino em série. Essa repetição aí, ela é praticamente ritualística para o assassino, então se torna uma coisa indispensável. O modus operandi, ele é algo que vai evoluir de acordo com o assassino, porque ele vai aprendendo um pouco mais com o tempo. Já a assinatura, geralmente, ela está presente desde o início e nunca muda. Os termos devidamente explicados, agora a gente vai começar a falar um pouco mais sobre o nosso tema principal, que é o assassino em série mais famoso do mundo. Theodore Robert Bundy, ele é o filho da Eleanor Eloise Connell. Ele nasceu em 24 de novembro de 1946, em Vermont, nos Estados Unidos. E a paternidade dele, ela é um mistério. A mãe dizia que ele era filho de um oficial que fugiu quando ele descobriu da gravidez. E alguns parentes do Ted, eles dizem aí que ele veio fruto de um abuso do próprio pai da Louise. Na época, uma mãe solteira, ela gerava muitos comentários. Então, os avós do Ted escolhem ali criá-lo como o próprio filho e apresentar a Louise a ele e a todos ao redor como a irmã do Ted. Então, ele cresce ali achando que a mãe, na verdade, é a irmã. Ele demonstra um comportamento um pouco estranho desde muito novo. E o primeiro relato que a gente tem aí é de uma tia dele que diz que aos 3 anos ele espalha diversas facas em cima da cama dela e fica observando ela dormir. Ele era muito apegado ao avô, mas a gente vem descobrir um pouco depois que esse avô era uma pessoa péssima. Ele era violento, abusava física e emocionalmente da avó do Ted, e ele estava sempre presente ali vendo tudo aquilo acontecer. Mais tarde, numa entrevista, o Ted diz que, na verdade, ele cresceu num lar funcional e amável. E aí a gente já começa a ver que
a percepção dele do que é funcional, na verdade, é completamente deturpada. A sua mãe, ela acaba se casando anos depois com um homem que viria a dar o sobrenome Bundy, que foi o sobrenome pelo qual ele ficou conhecido aí pelas coisas mais horríveis do mundo. E ele acaba tendo que se mudar junto com ela. Ele não consegue entender o porquê que ele tem que deixar aquele avô, que era uma pessoa que ele considerava que era o pai na cabeça dele, né? E era uma pessoa que ele amava muito, para ter que ir morar com a irmã. E, segundo os professores, o Ted era um aluno exemplar, tanto que ele entra aí para a faculdade de psicologia e depois acaba mudando para direito. E é nessa faculdade que ele conhece a primeira namorada, que é a Stephanie Brooks. O Ted, ele estava apaixonado por ela, mas ela acaba terminando com ele. E alguns dizem aí que foi por uma diferença social, porque ela tinha mais dinheiro do que ele. Alguns dizem que foi por conta do comportamento um pouco mais imaturo que ele tem. E também aquele comportamento violento, dizem que ele já tinha isso aflorado nessa época. Ele entra aí num tipo de depressão pós-término, ele larga a faculdade, começa a fazer viagens. E nessa mesma época ele descobre a sua origem, e descobre ali, né, que a irmã, na verdade, é a mãe dele. Então ele começa a nutrir um ódio muito grande pela mãe e pelas mulheres em geral. Em 1970, ele volta para a faculdade e é lá que ele conhece a nova namorada chamada Elizabeth, com quem ele fica ali por 6 anos. Ele traía a Elizabeth com diversas mulheres e durante uma viagem ele encontra novamente aquela ex-namorada Stephanie e usa ali de todo o seu carisma para tentar voltar com ela e consegue. Então ele passa a namorar as duas mulheres ao mesmo tempo, sendo que com a Stephanie, o sentimento que ele nutria era de vingança por ter sido largado a primeira vez. Então ele acaba terminando com ela em determinado período. O primeiro crime que é conectado ao Ted acontece em 1973, mas não tem como confirmar exatamente quando ele começou ou quantas mulheres ele chegou a matar. A estimativa aí é que são de 35 a 40 mulheres. Todas as mulheres eram muito jovens, a maioria eram acadêmicas e todas tinham cabelo escuro e partido ao meio. No momento do sequestro, todas estavam usando calça jeans. O Ted fala um pouco depois que ele procurava qualquer semelhança com a mãe nessas mulheres. Então é um fato muito bizarro de se observar. Todas as vítimas eram abusadas, estranguladas e recebiam pancadas na cabeça, mas algumas tinham um destino ainda pior, e a gente não tem uma explicação de qual era a distinção que ele fazia aí nesse momento. A polícia, ela começa a suspeitar da conexão ali entre esses corpos que começam a aparecer e dessas mulheres desaparecidas, já que o relato das testemunhas era muito similar até mesmo na forma como ele abordava essas mulheres. Era sempre um homem muito simpático, muito bem apessoado, carismático, que chegava ali pedindo ajuda para levar os livros até o carro, já que ele estava com o braço numa tipóia, tecnicamente machucado. E aí essas mulheres não eram mais vistas. Demorou um pouco para que essa conexão fosse feita, já que o Ted agia em diversos estados, e aí os corpos eram encontrados em lugares diferentes, com jurisdições diferentes. As pessoas começaram a comentar sobre um tal Ted que chegava abordando as mulheres nas universidades, e eles fazem um retrato falado. Porém, o Ted tem um rosto muito comum, e dizem aí mais tarde, né, que ele tinha a habilidade de mudar o rosto e mudar de personalidade como quem muda de roupa. Então era só ele cortar o cabelo, fazer a barba, que era uma pessoa completamente diferente. A sua própria namorada começa a desconfiar aí do fato de que em toda vez que ele fazia uma viagem, uma mulher desaparecia naquele estado. Então ela faz uma ligação para a polícia denunciando, mas o Ted era tido como um cara muito simpático, um cidadão de bem. Então a polícia acaba descartando isso, já que ele tinha no mesmo ano salvado a vida de uma criança que tinha caído num lago e também era voluntário ali na prevenção a suicídio. A primeira vez que o Bundy entra de fato no radar da polícia é em 1975, quando o policial Bob Hayward estranha ali o horário que aquele Fusca tá andando na vizinhança, um carro que ele nunca tinha visto, sabia que não era de ninguém que morava lá, e aí ele solicita que o carro pare. Mas o Ted começa a acelerar e o Bob entra ali em perseguição, mas o Ted percebe que não tem saída, então ele para o carro em um posto vazio e desce do carro sorrindo, falando que estava perdido. O policial pede ali para dar uma olhada no carro e é aí que ele encontra uns objetos suspeitos que levam o Ted a ser preso pela primeira vez. Ele encontra dentro do carro uma máscara de esqui, um pé de cabra, um picador de gelo e alguns cabos e um rolo de corda. Então, ele é preso por evasão policial, porque o policial achava que se tratava ali de um invasor domiciliar.
Nesse momento, o Bundy começa a chamar muita atenção da polícia, então eles passam a ficar na cola dele e ele tenta se desfazer do carro para não ser mais relacionado àquilo, mas é dessa forma que a polícia encontra um meio de fazer uma varredura completa naquele carro e eles encontram ali fios de cabelo de 2 mulheres desaparecidas. Então o Ted ele é preso por sequestro. A partir desse momento, a mídia já está completamente enlouquecida, já tem diversas coberturas jornalísticas e as mulheres já chegaram até mesmo a cortar os cabelos para não se encaixarem mais no padrão daquele sequestrador que até então não tinha um rosto. E tem uma história muito curiosa que eu vi numa entrevista um pouco depois, de uma mulher que ela conta, né, foi uma das poucas mulheres que conseguiu ali sobreviver ao Bundy, e ela conta que, ela descobre um pouco depois que ele já perseguia, já stalkeava ela há um tempo, ele convence ela a entrar no carro ali, com a sua lábia de sempre, e a partir do momento em que ela percebe a situação em que ela está, ela tenta fugir, mas ele a ameaça. Então, como na época estava fazendo muito frio, ela estava usando um gorro. E a partir desse momento ele pede para ela tirar o gorro e percebe que ela cortou o cabelo. Nesse momento ele para o carro, joga ela para fora e fala que dessa vez ela teve sorte. Então a gente percebe aí que é uma situação muito absurda que particularmente me chamou a atenção. Bom, como eu já disse, a partir desse momento o suspeito ele ganha um rosto e aí o inimaginável acontece. A partir do momento em que o rosto do Bundy entra nos jornais, as mulheres acabam tomando uma direção oposta do que a gente espera. Elas começam a defender ele e vão inclusive para frente ali acompanhando o julgamento, escrevendo cartas para ele, alegando ali que elas acreditam sim na inocência dele. Inclusive, a gente tem várias entrevistas aí disponíveis no YouTube de mulheres falando que elas não acreditam que aquele homem possa ter feito qualquer coisa do que estava sendo acusado. O fato do julgamento do Ted ter sido o primeiro na história a ter sido televisionado ajudou bastante ele, porque ele era um cara que gostava da atenção. E ali, com aquele estudo que ele já tinha em direito, ele solicita que ele mesmo faça a defesa, então ele dispensa advogados, e é dessa forma que o Ted escapa pela primeira vez. Ele pede ali para começar a estudar para o caso dele, então eles colocam ele dentro de uma biblioteca em Aspen e eles removem as algemas dele. Então é dessa forma que ele escapa com muita facilidade, pulando ali da janela do 2º andar, e nessa situação ele machuca o tornozelo. Mas isso não impede a fuga dele de forma nenhuma, ele continua, vai floresta dentro e nessa situação ele invade 2 cabanas, mas com o pé machucado ele não consegue ir muito longe, acaba tendo que retornar para a cidade e rouba um carro. É nesse momento em que ele é preso novamente por dirigir em alta velocidade. Dessa vez eles colocam ele numa solitária, mas o Ted acabava recebendo muito dinheiro das suas fãs ali, né, que mandavam esse dinheiro no intuito de que ele pagasse advogados, mas ele usa esse dinheiro, na verdade, para fugir mais uma vez. Então ele faz um buraco no teto da solitária e consegue escapar mais uma vez. Ele deixa 3 vítimas no caminho e acaba entrando aí na lista dos 10 mais procurados do FBI. Dessa vez é um pouco mais difícil para ele se esconder porque o rosto dele já está muito famoso e o seu julgamento final é o que mais chama a atenção porque ele aparenta estar no controle da situação, o tempo todo sorrindo e crente que sairia ileso daquilo ali. É por esse e outros motivos que as pessoas acham que o Ted era um dos assassinos mais inteligentes do mundo. Ele tinha um QI de 136, mas o seu maior diferencial era o quão manipulador ele poderia ser. Uma das provas incontestáveis ali que fez com que o Ted fosse condenado foi uma mordida praticamente canibalesca que ele deixa em uma das vítimas, e como ele não tinha deixado nenhuma digital em corpos ou então nas cenas dos crimes, nenhuma digital nunca foi encontrada, é a partir desse molde da arcada dentária que é feita, que é comparada com a marca que ele deixa na vítima, que comprova que aquela mordida é sim do Ted. Ele foi condenado à morte por cadeira elétrica e mesmo depois da sua condenação, as mulheres continuavam mandando diversas cartas para ele. E durante os 10 anos que ele passa preso, até que a sua pena seja cumprida de fato, os jornais eles continuam ali intensamente fazendo entrevistas com ele. Então a gente tem diversas entrevistas disponíveis aí em que o Ted aparece sorrindo e exalando carisma ali, mesmo sendo um assassino condenado. Nessas entrevistas ele sempre falava em terceira pessoa, tentando se afastar ao máximo dos crimes e nunca confessando de fato o que ele fez. Somente ali próximo da data da sua execução ele confessa ter assassinado mais de 36 mulheres, só que esse número ele não
não é muito levado em conta, porque dizem ali que ele estava, na verdade, tentando adiar a sua morte. E no momento da execução dele, as pessoas comemoravam lá fora. Esse caso, ele nos traz muitas reflexões aí, a começar do porquê as pessoas acham que o mal ele vai ter essa face feia, de que você vai olhar nos olhos de alguém e vai saber se aquela pessoa é uma boa pessoa ou não é uma boa pessoa. E outro fato que choca muito é a atitude feroz da mídia em cima desse caso, tanto durante as investigações, quanto no momento em que ele foi preso e depois que ele foi considerado culpado, a gente tem ali entrevistas e coberturas constantes em cima do caso. Isso tudo e mais um pouco a gente vai discutir no próximo episódio, em que a gente vai ter a presença da psicóloga Francine Rebelo. A gente vai conversar um pouco aqui sobre o que passa na mente de um psicopata e também o porquê do público ter tanto interesse nesses crimes hediondos. Para você que assistiu até aqui, muito obrigada. Eu conto com a sua presença no próximo episódio e não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que você sabe que vai gostar. É isso, obrigada, até o próximo.